Terceira reunião do tribunal. Nós agora, o denunciado já foi citado, é isso? Focado para dia específico, horário específico, tá? Se apresentar no tribunal para ser interrogado. E aí o que nós temos? A suspeição, aquele artigo que eu já li, inclusive, o artigo 29, diz que a alegação de suspeição será apresentada logo de início, na primeira audiência que o faltoso comparecer. Ele veio, se ele tiver alegar algum dos juízes para serem suspeitos, ou seja, para não atuarem no processo, é aqui, nesse momento, que ele tem que atuar. No entanto, existe uma ementa, saiu no novo manual de 2023, que é uma ementa da turma recursal do Supremo Concílio, dizendo o seguinte, que se houver fatos novos e a parte tomar conhecimento, então ele pode alegar suspeição na primeira reunião após ele tomar ciência dos fatos novos. Por exemplo, teve audiência e tal, aí lembra daquele caso que eu falei aqui, na verdade, que diz que um dos motivos de suspeição é o juiz ficar emitindo juízo de valor, né, sobre o mérito. Então, depois que teve essa reunião, ele não alegou suspeição, não tinha problema. Mas ele soube que o Rodrigo, que é juiz, estava na casa de todo mundo lá dizendo, não, vai ser... Ou seja, está antecipando o julgamento. Então, ele pode chegar lá, solicitar e arguir a suspeição do juiz por causa disso. Então, a máxima permanece. O juiz, ele tem que falar no processo. Não é na casa de ninguém, não é publicamente, não é emitir juízo de valor. Hein? Tem que provar. Tem que provar, claro. Né? Artigo 68. Isso já na audiência, né? Ao acusado, no dia designado para interrogatório, será perguntado pelo presidente. Aí, isso é uma praxe processual, que as pessoas perguntam ao presidente, o presidente pergunta à parte, mas, no momento, o presidente diz, não, pode fazer direto. Inclusive, na justiça secular acontece isso, né? É uma questão muito litúrgica, mas... Oi? Aí a pergunta, eu coloquei isso aqui, está na letra G do artigo 68, mas eu acho importante você fazer essa pergunta primeiro. Veja, se o denunciado, a pergunta, se ele tem defensor, e caso afirmativo, qual o nome e residência dele, caso negativo, se quer que ele seja nomeado um defensor ou se fará sua própria defesa. Isso aqui é importante, porque se ele tiver defensor, ele tem que ser chamado para audiência. Se ele disser que quer um defensor, tem que ser nomeado defensor para ele naquele momento. Por quê? Porque um dos casos de nulidade é justamente ele não ser assistido por defensor. É o cerceamento de defesa. Então, se ele quiser, tem que perguntar, você tem? Tenho. Então vamos chamar ele para cá. Você tem? Não, não tenho. Você quer fazer sua própria defesa ou você quer que seja nomeado um ou você não quer nada disso? Entenderam? O que é que eu aconselho? Procure na igreja, ou na cidade, às vezes de outra igreja, genuinamente evangélica, alguém que possa ter uma certa aptidão para fazer essa defesa, deixa ele sobre aviso. Dizer assim, olha, explica a situação, se precisar a gente pode chamar você? Pode. Porque esse defensor aqui, se ele disser, eu não tenho, mas eu quero que seja nomeado um defensor para mim. Aí vai ter que nomear esse defensor. Por exemplo, aqui o presbítero Alain, que é advogado. Ele está em disponibilidade, então ele não é juiz no momento. Mas aí, se houver, a gente entra em contato com ele. Alain, vai ter assim, se precisar, eu posso chamar você? Pode. Se a pessoa disser, eu quero. Aí a gente, entendeu? Porque se não, aí, mas não tem, se não tiver de jeito nenhum, aí vai ter que marcar outra audiência. Porque ele tem que estar assistido por um defensor, caso ele queira. Certo? Então, se ele chegar na audiência e disser que quer, ele pode trazer o defensor, ele pode ficar sem defensor, ou ele pode dizer que quer que o tribunal nomeie um defensor para ele. E aí, se ele disser que ele quer um defensor, a gente tem que nomear um para ele. Certo? Ok? Tem que ser. É assim. Se o denunciado disser que não tem e não quer defensor, segue-se o processo assim mesmo. Se disser que não tem, mas quer um, deve-se nomear um defensor ad hoc. Ad hoc é uma expressão
quer dizer, para aquele momento, certo? Caso o denunciado tenha defensor e este falte, ou seja, ele, não, eu tenho um defensor, falando de tal, mas ele não pode vir. Vai cancelar a audiência por causa disso? Não. Também deverá ser nomeado um defensor ad hoc, conforme artigo 57. Veja o que diz. A falta do comparecimento do defensor ou procurador, ainda que justificada, não determinará o adiamento de ato algum do processo, nem da audiência. Podendo o presidente nomear defensor ad hoc para funcionar na ausência do defensor efetivo para a realização do ato. Vou dar uma sugestão. Lembre-se, um dos nossos objetivos como tribunal é evitar dar chance para nulidade. Então você, no pensamento, troque essa palavra podendo por deverá. Deverá o presidente nomear um defensor ad hoc. Porque se ele diz que tem um defensor, o defensor não veio para a audiência, porque estava doente, e ele quer um defensor, e o tribunal não nomear, dá muitas chances para depois ser anulado. É porque a gente vai ver que vai ter um prazo. Se ele quiser, ele vem para a audiência, ele vai participar, porque tudo que o cliente dele, vamos dizer, né, o denunciado, falar, vai ser na presença dele. Por isso que eu disse que é importante aquele artigo, que é o artigo... Voltar não, vai ter muito trabalho. Não, é o artigo 68 e a letra G, se eu não me engano. É bom começar por ela, embora ele tenha colocado na letra G. Por quê? Porque é o início da audiência. Então, toda audiência vai ser com o defensor de lado. Ou poderá ser com o defensor de lado. Para depois não dizer assim, não, ele foi interrogado e o defensor não estava. Entendeu? Então, isso é importante. Muito bem. Aí aqui, ó, presta atenção. Artigo 59. Se o acusado for rével e não tiver apresentado defensor, o presidente nomeará pessoa crente para defender. Rével é aquela pessoa que não se defende no processo, não apresenta defesa. Então, suponha que você citou a pessoa. Não apareceu na reunião. Ou apareceu na reunião e ficou calado, não respondeu nada, não se defendeu, não argumentou, calado. E não botou nenhum defensor. O tribunal vai ter que nomear um defensor para ele. Certo? Prerrogativa. Tem que ter um defensor. Ele foi rével, ele não prestou defesa e ele não apresentou defensor. Então tem que ter um defensor para ele. Por isso que é bom os conselhos terem esses contatos para, se precisar, espero que não precise, mas ter alguém de sobreaviso, alguém idôneo para que possa defender. O exemplo do 59, o ponto mais clássico é quando ele é citado e ele não aparece. Ele não vem para a audiência. Não, o denunciado, o réu. Ele foi citado, ele não aparece, ele não comunica que tem defensor, não apresenta defesa, ele não falou nada no processo. Então ele é rével. Mas como ele não constituiu defensor, como ele não disse no processo, olha, fulano de tal, membro da igreja tal, é meu defensor, há um defensor para ele. Certo? Ao acusado, no dia designado para o interrogatório, será perguntado, eu falei pelo presidente, mas normalmente se faz, né? Se quer alegar alguma coisa em sua defesa imediatamente, ou se quer usar o prazo de 5 dias para apresentar sua defesa escrita. Olhe, isso aqui é uma possibilidade da gente afastar a revelia, viu, gente? Veja o termo, olha os termos que... É bom que esses termos estejam na ata. Se quer alegar alguma coisa em sua defesa. Se na ata você colocar assim, nesse momento, ato contínuo, foi concedido ao denunciado a oportunidade de falar sobre os fatos
e alegaram aquilo, eu vou mostrar na frente, dar um exemplo, mas e disseram o que quiser em sua defesa, tendo ele se manifestado nos seguintes termos. E você vai transcrever o que ele disser. Aquilo configura defesa. Pronto, se defendeu. Certo? Aí você afasta a revelia. Ele apresentou ele próprio, apresentou defesa. Normalmente acontece isso. Dificilmente ele vai dizer, não, eu quero prazo de 5 dias para. Não vai dizer isso. Normalmente não. Certo? A não ser que seja uma pessoa da área jurídica que queira preparar uma defesa, coisa desse tipo. Artigo 98 diz assim. Artigo 98 já faz parte daquela parte, daquele processo sumaríssimo, né? Artigo 98 diz: no dia e hora designados perante o Conselho, o acusado fará suas declarações a respeito da acusação que lhe é imputada, devendo ser interrogado pelos membros do Conselho a fim de elucidar as declarações feitas. Então a gente dá a oportunidade a ele para ele falar o que ele quiser em sua defesa e depois, por quê? Por que a gente faz isso? Porque se você deixar ele falar primeiro, além dele fazer a defesa dele, pode ser que ele diga algumas coisas que você ia perguntar. Então, você já ganhou tempo, né? Vai repetir aquilo. A não ser que tenha ficado algo que você quer esclarecer, aí você pergunta de novo. Ao acusado, no dia designado, será perguntado. Mas vamos lá. Aí são os elencados do Código de Disciplina. Isso você pode fazer, né, um montante e perguntar a ele. É muito detalhe, muita coisa que é até obsoleta. Seu nome, a igreja que é filiado. O cara é mesmo da igreja. Por que ele está perguntando isso? Qual a igreja que assiste, o culto, o local de nascimento? Se conhece o queixoso, o denunciante e as testemunhas inquiridas e por inquirir, e desde quando se tem alguma e se tem alguma coisa a alegar contra eles, ou seja, as pessoas que estão denunciando você, por que eles estão fazendo isso? Tem alguma coisa? Se conhece os documentos que acompanham a queixa, ele tem que conhecer, né? Tem que mandar tudo na citação. Se é verdade o que estão alegando, a imputação. Você fez isso, estão dizendo? Se não sendo verdadeira a imputação, tem motivo particular de atribuí-la, ou seja, você fez isso? Não, fiz não. Então por que ele está dizendo que você fez? Aí aqui, ó. Se quer alegar alguma coisa em sua defesa imediatamente, ou se quer usar o prazo de 5 dias para defesa escrita. Esses termos é bom estar na ata. Porque se disser que ele alegou em sua defesa, você afasta a revelia. Se ele disser que quer o prazo, aí, depois de interrogado, ele vai ter o prazo de 5 dias para apresentar a defesa escrita. Se já respondeu o processo, onde, qual a natureza, qual foi a solução? Foi disciplinado? Foi. Parágrafo único. Havendo mais de um acusado, não serão interrogados na presença um do outro. Suponha que teve uma denúncia contra um casal de namorados. A namorada engravidou no namoro e tal. E os dois foram denunciados. Você vai ouvir um, o outro vai esperar lá fora. Depois você chama, sai, ouve um de cada vez, não é os dois juntos, não. Tá certo? Isso no interrogatório. Claro, vai começar a reunião, pode estar os dois. Agora, vamos ouvir, interrogar. É o fulano para sair e o outro fica. Ok? As respostas do acusado serão repetidas em linguagem conveniente pelo juiz interrogante ao secretário, que as reduzirá a termo, ao qual depois de lido e achado, conforme é rubricado em todas as folhas, será assinado pelo presidente e acusado. Isso aqui é importante. Sugestão: se você for ter uma audiência, uma reunião, vai ouvir o acusado, leve impressora. Para você imprimir na hora, para ele assinar na hora. Sabe por quê? Imagine que você foi lá, fez a reunião, o senhor confessou tudo. Sua defesa, confessou, disse realmente eu fiz, tal, está todo quebrantado. Depois, ou ele não assina não, a gente assina aqui, ou então depois ele vai para você assinar. Aí ele foi para casa. Aí depois, sai a sentença. Aí a sentença vai estar dizendo, mas resumidamente o que ele disse, ele vai dizer, eu? Eu disse isso? Não. Prove que eu disse isso.
Então a gente tem que se resguardar. Então é importante que ele assine, certo? Aí tem gente que tem um modelo. Uns colocam no corpo da ata. Só que se você botar no corpo da ata, você tem que esperar terminar a reunião todinha para todo mundo assinar. Né? Porque tem os ajustes e tal. Sugestão é que você possa fazer os termos de depoimento anexos. Então, na ata vai dizer que ele foi ouvido conforme termo anexo. Então, você vai fazendo. Quando ele terminar de depor e fazer as declarações dele, você imprime, ele assina e ele está liberado. E aí o tribunal continua para averiguar a situação. Okay? Mas é importante ele ter assinado. A pessoa tem que assinar para comprovar que ele falou aquilo. Certo? Se o acusado não souber, aí o restante está no código, né? Não souber assinar ou não puder assinar, pedirá a alguém que faça por ele e aporá a peça nos autos a sua impressão digital. Se o acusado se recusar a assinar, ó, lembra? Perguntou da citação, né? Não fala se ele não assinar a citação, fala aqui. Se o acusado se recusar a assinar, com ou sem a apresentação de motivos, far-se-á constar em ata essa circunstância. Ou seja, vai estar em ata dizendo que ele se recusou a assinar. Certo? A confissão do acusado, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos. Se feita por documento escrito, será verificada a sua autenticidade pelo tribunal. Se existem os casos que a pessoa pega, o cara diz, olha, eu vou responder, mas eu não quero ir lá não, é constrangedor, e é. Né? Eu vou fazer uma confissão aqui, eu vou digitar ou vou fazer de próprio punho, você leva para lá e junta. Possibilidade. Peça para assinar, e de preferência o nome completo. E a pessoa pode inventar uma rubrica lá que não é a dele. E depois vai dizer, eu não disse isso não, eu não juntei isso não. Então, tem que se averiguar tudo isso. Certo? Sugestão de ordem de interrogatório. Isso aqui é uma sugestão. Vamos fazer interrogatório? Qual é a sugestão que eu dou para a ordem? Como fazer isso? Primeiro, disponibiliza para que o acusado fale à vontade sobre os fatos da acusação, alegando, eu volto a dizer, falar no termo, alegando o que entender pertinente em sua defesa. Você pode botar até isso aqui, ó. Foi dado a ele a oportunidade livre para usar o tempo que entender necessário para falar sobre os fatos da acusação, alegando o que entender pertinente em sua defesa, se manifestando nos seguintes termos. Aí vai dizer o que ele disse. Pronto, ali ele se defendeu. Apresentou a defesa dele. Certo? Segundo, os membros do tribunal fazem suas perguntas. Depois que ele terminar de falar o que ele quiser, pelo tempo que ele quiser, aí os membros do tribunal vão fazer as perguntas que entenderem pertinentes. Depois, é disponibilizado para o denunciante, caso o denunciante esteja na audiência e tenha defensor, ó, caso ele esteja, para ele fazer as perguntas que ele entender. Não fala, o Código de Disciplina não fala, certo? Eu acho que a presença do denunciante na audiência é muito mais um direito do que uma obrigação. Porque o denunciante pode querer saber se foi cumprir tudo, né? Se não houve ali um arranjo. Então, o direito dele está lá. Mas como o Código de Disciplina não exige que ele esteja lá, sei que ele só denuncie, já tá, os argumentos dele, as provas dele já foram juntadas, ele pode se resguardar disso. Mas é um direito dele. Ele pode ser intimado também para a audiência, né? Aliás, ele deve, se ele quiser participar, ser comunicado. Por fim, disponibiliza para o defensor do denunciado, caso haja, fazer as perguntas por último. Sempre quem fala, isso é uma máxima do direito penal, certo? Sempre quem fala por último é a defesa. Quem aqui participou de júri, ou vê júri, aquele júri popular, sempre fala a acusação, depois a defesa.
Alegações finais, a acusação, depois a defesa. Vai ter uma ação penal, ou se manifestar sobre alguma coisa. Primeiro intima a acusação, depois intima a defesa, porque sempre a defesa fala por último. Então, no caso aqui, quem vai falar por último é a defesa. Aí coloca o defensor dela, caso ela tenha, para perguntar por último. Ok? Testemunhas e acariação. Eu não vou botar nada aqui, porque é longo. Está lá tudo descrito, como funcionam as testemunhas, quem pode ser testemunha, quem vai ser ouvido. Se acontecer, que também não é normal que isso aconteça, e ter testemunhas, aí vocês vão lá no Código de Disciplina, testemunha do artigo 71 ao 81 e a cariação, artigo 82. A cariação é quando há um fato controverso, um diz uma coisa, outro diz outra, e diz, pronto, só tem um jeito de saber, vamos botar os dois frente a frente. Faz uma acariação. Né? Mas isso não é comum. Como está previsto no Código de Disciplina, a gente coloca. Pessoal, até agora tudo ok? Tá dando para ir? Deixa aquela empolgação do começo, parece que foi ficando, né? É assim mesmo. Terminou a audiência. Sentença. Terminou a fase de instrução, produção de prova, de depoimento, de alegações. Vamos para a sentença. No processo ordinário, o pastor Jailson perguntou, pronto, se você for olhar, no processo sumário, vai ter o relator, apresenta o relatório, aí abre o espaço para a acusação falar, depois para o réu falar, aí depois ele dá o voto dele, depois o tribunal julga. Não é o nosso caso. No processo ordinário, vai ter as alegações finais. Aqui o prazo de tantos dias para a alegação final, aí a acusação, aí depois a defesa. Também não é o nosso caso. Normalmente no conselho, é o processo mais simples. Terminou essa fase, essa audiência, o tribunal já está pronto para fazer a sentença, para dar a sua decisão. Mais uma vez, a figura do relator. O relator vai pegar a acusação, todos os elementos da prova, da denúncia, vai pegar todas as alegações que foram feitas pelo acusado, se teve testemunha, se não teve, o que disseram, e vai elaborar o seu relatório para um modelo de sentença, para propor ao tribunal que seja aprovado. E o tribunal vai dizer se aprova, se não aprova, se modifica. Entendeu? Como fazemos na reunião do Supremo, do presbitério. Aí, quando é que vai ser a sentença? Pode ser dado na mesma audiência, você dispensa as partes, todo mundo, e o tribunal continua reunido para dar a sentença e já sai na ata, ou ele pode marcar uma outra audiência, outra reunião, só o tribunal, para debater o relatório, a proposta do relator e a sentença. Ok? Na sentença, nós temos que ver algumas coisas. Primeiro, a disciplina eclesiástica é o exercício da jurisdição espiritual da igreja sobre seus membros, aplicada de acordo com a palavra de Deus. Parágrafo único. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir os escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio bem dos culpados. Então, o tribunal tem que ter em mente isso. Né? Os motivos e os objetivos de uma sentença. Outra. Toda e qualquer pena deve ser aplicada com prudência, discrição, artigo 15, e caridade, a fim de despertar o arrependimento do culpado e simpatia da igreja. Simpatia da igreja. Nós vamos dar satisfação à igreja do que estamos fazendo. Nós temos que ver esses pontos antes de fazer quando formos prolatar uma sentença. Mas tem isso aqui, ó. Tem que atentar isso aqui, ó. Artigo 7º. Os concílios incidem em falta quando procedem com evidente injustiça, desrespeitando disposição processual de importância ou aplicando em manifesta desproporção pena, né? Aplicando pena em manifesta desproporção com a falta. Veja, está dizendo aqui no artigo 7º que o conselho da igreja ele pode ser denunciado no presbitério.
se ele fizer isso. O que ele está dizendo? Proceder com injustiça, desrespeitando disposição processual de importância. Código de disciplina são disposições processuais. Então, se o conselho insiste em não cumprir isso, o denunciado ou o denunciante pode denunciar o conselho da igreja. Porque você não está cumprindo o que é para cumprir. Então, veja, você não cumprir pode dar denúncia, desrespeitando a disposição processual ou aplicando pena com manifesta desproporção com a falta. O cara fez um negócio assim, você quer excluir o cara da igreja. É como você querer matar uma formiga com uma bazuca. A pena é muito grande para uma falta pequena. Então, o concílio, o tribunal, na verdade, ele tem que ter essa consciência quando vai dar a sua sentença. Ok? Se o tribunal for julgar, viu tudo, denúncia, provas, depoimentos, não. Ele realmente cometeu a falta e ele tem que ser uma pena, uma penalidade. Ele vai ser disciplinado. Quais são as penalidades que o conselho, com o tribunal da igreja, pode aplicar? Primeiro, a admoestação. Consiste em chamar à ordem o culpado verbalmente ou por escrito, de modo reservado, exortando-o a corrigir-se. Certo? Isso aqui é a admoestação. Mas lembre-se, isso aqui é uma pena depois de um processo judicial. Não é chegou uma comunicação na igreja, no conselho, rapaz, fulano está assim, aí o pastor vai lá e foi lá pastoralmente e conversou com ele. Mas a pena de admoestação é depois de um processo tribunal. Que entendeu que aquela falta que ele cometeu, o suficiente é ser chamado a atenção. Então vai lá até ele, seja verbalmente ou por escrito, para chamá-lo a corrigir-se. Ok? Segundo, a pena de afastamento, que é o mais comum, né? Afastamento, em referência aos membros da igreja, consiste em serem impedidos da comunhão. Em referência, porém, aos oficiais, consiste em serem impedidos do exercício do seu ofício e, se for o caso, da comunhão da igreja. O afastamento deve dar-se quando o crédito da religião, a honra de Cristo e o bem do faltoso exigem, mesmo depois de ter dado satisfação ao tribunal. Aplica-se por tempo indeterminado. Está vendo aqui, ó? Até o faltoso dar prova do seu arrependimento ou até que a sua conduta mostre a necessidade de lhe ser imposta uma pena mais severa. Entenderam tudo aqui? Eu quero mostrar uma coisa aqui a vocês. Aí, ó, veja que eu marquei aqui, ó, tempo indeterminado. Está dizendo que o afastamento é por tempo indeterminado, correto? Certo. Aí quando a gente vai lá no artigo 134, diz assim: o faltoso terá direito à restauração mediante prova de arrependimento nos seguintes termos. A. No caso de lhe ser aplicada a penalidade com prazo determinado, o concílio ao termo de chamará o disciplinado e apreciará as provas de seu arrependimento. Como é que lá no 9 diz que é indeterminado e aí diz que é determinado? Aí chegou uma consulta no Supremo, o Supremo se manifestou lá em 66, para sua alegria, dizendo aqui o seguinte, aí olha o que o Supremo diz. Quanto ao DOC tal, presidente de Sorocaba não, Patinga, responder que não existe contradição entre a linha B do artigo 9º, que fala de indeterminado, e a linha A do artigo 134, que fala de determinado. Ambos do Código de Disciplina, mas simplesmente uma omissão no primeiro, ou seja, no artigo 9º, a linha B. Dispositivo citado. O Código de Disciplina, em seu artigo 9º, a linha B, não impede aos tribunais ou ao conselho a aplicação de pena de afastamento por tempo. Aqui, eu até botei aqui entre parênteses, ó. Ele quis dizer determinado e botaram indeterminado. Então o que ele está dizendo é, não há incoerência não há contradição não. Foi só omisso. Foi omisso. A disciplina é omisso em várias partes. Então, diante disso, o que acontece? A pena de afastamento ele pode ser por tempo indeterminado ou por tempo determinado. Certo? Lá na frente nós vamos ver como tratar para a restauração. Quando ele diz que é por tempo indeterminado, não quer dizer que ele nunca mais vai ser da disciplina, não. Ele está dizendo que não tem um prazo prefixado para acabar. Não, é indeterminado. Aí nós vamos ver como é que se trabalha nesses casos. Outras penas. A pena de exclusão, veja que é mais grave, né?
Pena de exclusão, que consiste em eliminar o faltoso da comunhão. Veja que não é retirá-lo da comunhão, não é suspender da comunhão, não é afastá-lo da comunhão. É excluir da comunhão. Ele vai ser excluído da igreja. Esta pena só pode ser imposta quando o faltoso se mostra incorrigível e contumaz. Ou seja, ele continua praticando aqueles atos. Houve arrependimento. E deposição, que é a destituição de ministros, presbíteros e diáconos do seu ofício. Ok? A sentença ou o acórdão é uma espécie de sentença, mas em instância superior, que tem vários juízes. Conterá o seguinte: o que é que tem que ter na sentença? O nome das partes, certo? A exposição sucinta da acusação e da defesa. Tecnicamente, a sentença, ela tem 3 partes. Veja, a primeira, a letra A e a letra E, são questões formais, que tem que ter lá o nome, né? O nome das partes, e aqui, local, data, assinatura dos membros do tribunal que tomaram parte da decisão. A sentença, ela é composta de 3 partes. Primeiro, o relatório, que é essa letra B. Exposição sucinta da acusação e da defesa. O relatório, ele vai resumir o processo. Fulano de tal apresentou denúncia contra ciclano, alegando isso, isso e isso. O réu se defendeu ou não se defendeu, alegando isso e isso. A audiência realizada no dia tal, ele foi citado. Coisa resumida. Certo? Não precisa entrar em detalhes. Mas se ele falou e defendeu em seu favor, dizendo isso e isso. É o relatório. Depois do relatório, vem a fundamentação. Você vai fundamentar a decisão que você vai tomar. Aí essa letra C. Indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão. A decisão que eu vou tomar é com base em quê? Nós vemos que ele transgrediu a lei de Deus, o 7º mandamento, e de acordo com a Constituição de Fé de Westminster, isso, isso e isso, que de acordo com a disciplina, falta, tudo aquilo. Então você vai fundamentar, certo? E a última parte, a terceira parte, é o dispositivo, que é a conclusão da decisão, é a aplicação, resultado final, que é aqui, ó, a pena aplicada, indicando os agravantes, os atenuantes. Diante do exposto, ou seja, tudo que eu falei anteriormente, o Tribunal Eclesiástico da Igreja Presbiteriana de Parelhas julga procedente a denúncia e aplica a pena de afastamento ao irmão fulano e tal. Né? Aí, lembre disso, ó. Indicando os agravantes e os atenuantes. Ou seja, toda falta é igual? Não. Então, toda pena vai ser igual? Não. Existem pontos que agravam a condição do denunciado, existem pontos, situações que são atenuidores, né? Diminui. Atenuantes, essa é a palavra. Vamos ver quais são. Aí vamos ver, esses atenuantes e esses agravantes. As penas devem ser proporcionais às faltas. Lembra que o tribunal pode ser denunciado porque aplicou uma pena desproporcional? Artigo 7º. Não obstante as circunstâncias atenuantes e agravantes, a juízo do tribunal, bem como a graduação estabelecida no artigo 9º e 10º, penas que podem ser aplicadas. Vamos lá. Quais são os atenuantes e os agravantes? Atenuantes. Pouca experiência religiosa. Pessoa novo convertido? Então, isso é um atenuante. Ele não tinha tanta experiência assim. Relativa ignorância das doutrinas evangélicas. Ele é novo na fé, não conhecia muito a doutrina, a Bíblia. Né, tudo era muito novo para ele. Influência do meio, ou seja, era uma influência ruim para ele, que o chamava para aquilo. Ele é um cara que, rapaz, ele estava bêbado, ele foi para uma festa, se embebedou. Mas o meio que ele vive, a família, dos amigos, do trabalho, todo mundo chama ele para isso. Então, o meio influencia ele nesse sentido. Bom comportamento anterior. Ele sempre foi uma pessoa que se comportou bem na igreja? Ou ele dava trabalho? Ou ele era desobediente? Assiduidade dos serviços divinos. Ele sempre estava na igreja. Isso é um ponto positivo para ele. Ele sempre foi presente nos trabalhos, nos cultos, nas programações.
Colaboração nas atividades da igreja. Ele sempre foi disposto, sempre trabalhou. Então, isso é um atenuante. Humildade. Ele era humilde, ele não foi arrogante, ele não contestou. Desejo de manifesto de corrigir-se. Ele aceitou e disse, olha, eu quero me corrigir. Né? Rapaz, que negócio. A ausência de más intenções. Quando o conselho, o tribunal, entende que não houve má intenção no que ele fez, ele cometeu um pecado, mas ele não tinha a intenção de fazer isso. Confissão voluntária, ou seja, ele mesmo confessou, né? E por isso que usam isso aí para fundamentar a autodenúncia. Agora, os agravantes. O que é que vai piorar a situação do camarada? Experiência religiosa. Não, o cara faz 20 anos na igreja. O cara é um oficial da igreja. Bem, relativo conhecimento das doutrinas evangélicas. Ele é presbítero, ele é diácono, ele é professor de escola dominical, ele conhece muita palavra de Deus. Volta aí, Marcos. Isso, obrigado. Boa influência do meio. Ou seja, o meio só beneficia ele. O meio não induz para que ele faça o que ele fez, mas mesmo assim ele fez. Então é um agravante. Maus precedentes. Ele já fez outras vezes. Ele tem comportamentos maus e ruins dentro da igreja. Mau testemunho. A ausência nos cultos. Tem na igreja de vez em quando. É ausente demais. Isso é agravante. Arrogância e desobediência. O cara todo arrogante, desobediente, não aceita correção. Não reconhecimento da falta. Provado que ele fez, mas ele continuou batendo dizendo que não fez. Ou não aceitando a autoridade do tribunal sobre ele. Então são agravantes e atenuantes. Artigo 95. Mas veja, isso nós estamos falando quando vai ser aplicada uma pena. E quando não vai? Quando a pessoa vai ser absolvida? Porque a denúncia pode não proceder, né? Pode ser que se verificou que aquilo não é verdade, que aquilo não aconteceu. Ele vai ser absolvido. A decisão absolverá o acusado mencionando a causa desde que reconheça. Está provada a inexistência do fato, ou seja, aquilo que estão acusando ele, na verdade foi provado que não aconteceu. Certo? E há uma diferença, olha a letra B. Não haver prova da existência do fato. Este é um detalhe jurídico, mas uma coisa é ficar provado que aquilo não aconteceu e outra é não conseguir se provar que aquilo aconteceu. Mas em todos os casos é relacionado ao fato que ele está sendo acusado. Aquilo aconteceu? Não. Aquilo aconteceu? Não se tem certeza. Então ele não pode ser condenado por causa disso. Certo? Imagine, deixa eu fazer uma analogia com o direito penal. Um crime de assassinato, homicídio. Qual seria a situação? O presbítero Jardel é acusado de ter matado Francisco das Quantas. Aí, quando é que é provado que está provado a inexistência do fato? O cara apareceu vivo. Foi provado que ele não matou fulano e tal, porque ele está vivo, não é verdade? Concordam? Quando é que é provado? Não haver prova da existência do fato. Cadê o corpo? Cadê o corpo? Ele morreu? Cadê ele? Não se sabe. Ele desapareceu. Estão dizendo que ele matou, mas não se sabe se ele morreu. Então não foi provado que ele morreu. São coisas diferentes, mas que tudo vai contribuir para a absolvição do acusado. Certo? Não constituir falta, o fato, uma falta, aquilo que nós vimos lá no início, né? Aquele que estão acusando ele é pecado? Não, não é. Então ele não pode ser condenado. Ser absolvido. Não existe prova de ter o acusado concorrido, ou seja, contribuído para o fato. Ele não contribuiu. E existir circunstâncias que excluam a responsabilidade do acusado. Ele até participou daquilo, mas foi provado que ele não teve culpa. E ele não contribuiu para que aquilo acontecesse. Nesses casos, ele vai ser absolvido. Certo? Não vai ser aplicada pena. A sentença da audiência
a sentença dada em audiência será logo publicada, e, no caso contrário, será colocada em mãos do secretário que providenciará a intimação das partes. Até agora, tudo ok? Então, até agora, ok? Podemos passar para a ciência da sentença. Pode? Vamos lá. Os concílios devem dar ciência aos culpados das penas impostas. Quando? Ou como? Por faltas veladas perante o tribunal ou em particular. Ou seja, meu irmão, se a denúncia ou a queixa é de um pecado que não é público, então a pena tem que ser também particular, privada. Não é para dar ciência à igreja, não. Porque o pecado foi particular. Né? A irmã está denunciando o marido, fez a queixa do marido que ela adulterou. Ninguém soube, só ela. Então a pena vai ser comunicada a ela e a ele, e não à igreja. Mas aí é você dar publicidade ao que não é público ainda. Não é competência nossa fazer isso. Né? Aí na letra B vai falar dos públicos. Nas faltas públicas, todo mundo tem conhecimento. E aí, como era a conversa ali fora, eles cobram, né? A igreja cobra. E aí, esse conselho vai fazer nada, não? Ah, rapaz, vocês são mole demais, não é assim? Ou é só aqui que é assim? Veja. Por faltas públicas, caso em que, além da ciência pessoal, ou seja, você vai intimar o cara para tomar ciência, dá-se-á conhecimento à igreja. Aí o problema é, como é que dá conhecimento à igreja? Aí, meu amigo, você vai ter de várias formas. Tem gente que vem para o púlpito dizendo um domingo de noite, tem gente que bota no boletim da igreja, tem gente que expõe. Nos últimos casos aqui da Central, nós, tendo todo o cuidado do mundo, a gente inclusive ficou em sentença dizendo que dê ciência à igreja, afixando a sentença no mural de avisos. Isso é publicidade. Isso é publicidade, está público. E claro, se alguém lhe perguntar, você pode dizer, é público. A sentença é pública, não o processo. Cuidado com isso, viu? Os depoimentos lá não são públicos, não. Ali mexe com a intimidade das pessoas. É a sentença que é pública. Certo? A sentença, ou melhor, a pena, né? A pena foi dada ao público. Mas aí, vocês querem problema? Vocês querem problema? Eu queria chegar aqui para vocês terem noção de onde a gente pode entrar. E no caso de um adolescente? Hein? Olha, tem uma decisão do Supremo de 2003 tratando sobre a ciência de uma pena a um adolescente. Eu vou só, eu botei aqui, mas eu grifei aqui, ó. Isso é os considerandos. Olha o considerando do item 5, que é a luz da Lei 8.069, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18. Deve-se colocar a criança e adolescente a salvo de qualquer tratamento vexatório ou constrangedor. E quem infringir tal lei estará sujeito a multa e prisão. Cuidado, viu? Cuidado, isso aqui é sério. Prisão. Então temos que ter cuidado. Aí o que é que ele decide? Não, até pouco tempo a gente via que isso acontecia muito, né? Como o presbítero Lenildo colocou, qualquer coisa que acontecia, muitas vezes o conselho, às vezes mesmo sem maturidade, às vezes não era nem a questão da intencionalidade, né? Da maldade, mas da falta de experiência, expunha a situação, fosse num púlpito, né? Algum informativo desse sentido, e aí muitas igrejas passaram a ser alvos de processo na justiça comum. Então, hoje o que acontece muitas vezes é exatamente essa questão do sigilo. Até que ponto a gente pode, né, apresentar uma denúncia, né, como uma decisão conciliar para a vida da igreja. Então, na maioria dos casos, prevalece uma questão de sensatez e de cuidado, o sigilo. O sigilo. Então, aquilo que é notório, público, todo mundo vai saber. Mas há coisas que são puramente veladas, e aí esse cuidado que a gente tem que ter, porque senão é chilindró mesmo. É cadeia, é responder mesmo à justiça. E aí é muito feio, né? Vocês tomem cuidado. Tem gente que diz que o tempo que a igreja mais cresce é quando o pastor é preso. Aí se você for preso e a igreja crescer, aí pronto, aí é glória, ninguém quer mais tirar da cadeia, não. Aí o que foi que o Supremo decidiu? Veja o que ele diz. O Supremo resolve recomendar aos conselhos das igrejas que, ao aplicarem penas eclesiásticas a membros professos
porém menores de idade, o façam por escrito e em caráter reservado, remetendo correspondência ao responsável pelo menor, dando ciência à congregação da disciplina, sem mencionar os nomes, limitando-se sucintamente aos fatos. Entendeu? Você coloca, sugestão, meu filho, coloca lá no mural, se acontecer isso, não bote o nome dos adolescentes. No processo judicial, processo com maior cuidado, sigilo, é o processo que envolve criança e adolescente. Mas no processo, quando é uma criança e adolescente, nem aparece o nome dela, aparecem as iniciais. Eu acho que usar essa forma para cá não dá muito certo. Por quê? Porque todo mundo conhece. Né? Todo mundo conhece os adolescentes da igreja. Então é melhor você colocar sucintamente dizendo que uma pessoa foi disciplinada por causa disso. Coloque a comunicação sem falar nomes. Pronto. Deixa lá, deu ciência à igreja e retira. Não. Mas o problema é isso. O problema é que, em tese, isso pode acontecer. Aí como é que nós vamos agir? Aí, pensando nisso, em 2014, a Igreja Central mandou para o presbitério para o Supremo, uma consulta. Não era em relação à ciência da pena, mas como é que nós vamos fazer todo esse processo com um adolescente que é membro da igreja, membro comungante, mas que não tem ninguém responsável por ele aqui. O adolescente de 16 anos se converteu. Todo mundo aqui batiza ele com batismo de profissão de fé? Batiza, né? E se ele fizer uma falta, como é que você vai julgar ele? Cadê o pai dele? Quem é responsável por ele? Aí nós perguntamos isso ao Supremo. E perguntamos, é para a gente receber mesmo um membro comungante, menor de 18 anos, sem responsável na igreja? Isso é sério. Aí o Supremo, quando for menor, sem responsável na igreja. Olha o que o Supremo disse. Isso aqui são os considerandos. Né? Eu vou direto para o... Não, isso aqui já é Tá aqui, ó. O Supremo resolve tomar conhecimento, reafirmar a resolução 2003, que é a que eu falei, da ciência, quanto à condução do processo disciplinar para tais casos, ou seja, com menores, sem representante da igreja, esclarecer que atenderá aos trâmites estabelecidos no Código de Disciplina da IPB. Dá vontade do cabo dizer, Supremo, eu sei disso. O que eu quero saber é como é que eu aplico uma lei de 1951 com base na UECA de 90. O Estatuto da Criança e do Adolescente veio proteger o adolescente em 90. Então como é que eu faço isso? Ele não respondeu. Disse que tem que cumprir o Código de Disciplina. Aí mais. Quanto à possibilidade de recepção como membro comungante, menor de idade, sem que eu mesmo tenha responsáveis maiores por ele na igreja, esclarecer que não há obstrução bíblica nem constitucional para tal recepção. Isso eu também sei. Mas aí a gente não consegue. Então o conselho tem que tomar uma decisão. Se não recebe, ou se vai lá na casa do pai dele e pede uma autorização. Porque quando ele for disciplinado, for responder a um processo, o pai vai ter que vir, o responsável por ele. Então, é um caso que a gente tem que ter cuidado, porque isso pode dar cadeia, minha gente. Isso pode dar complicação para a igreja na justiça. Criança e adolescente é o ponto mais sensível do nosso ordenamento jurídico hoje. Certo? Vamos caminhar aqui para o final. Recursos, rapidamente. Recursos são 3. Tem aqui, ó. Apelação, revisão e recurso extraordinário. A apelação vai ser o recurso imediatamente para a instância superior. Ele não concordou com a decisão, com a sentença. Recorre ao presbitério. Certo? Terá o prazo de 5 dias. Artigo 117. Quem não concordar com a sentença tem um prazo de 5 dias para recorrer à instância superior, certo? E aqui diz como é que vai se dar isso. Revisão é quando ele não concorda, mas, veja, tem direito a requerer a revisão do processo vencido se após o julgamento apresentar novos elementos que possam modificar a sentença.
Ele não pode pedir uma revisão com base no que ele já apresentou. Tem que ter coisa nova. Então, o mesmo tribunal vai se reunir e reavaliar o caso. Certo? Só uma sugestão, aqui não faz parte do código, mas, embora o Código de Disciplina não estabeleça isso, se houver interposição de recurso de revisão, é prudente que o tribunal intime a parte recorrida, ou seja, a outra parte, para que se manifeste sobre os novos elementos apresentados, respeitando assim o princípio da ampla defesa e do contraditório, diminuindo as possibilidades de anulação do processo. Ok? No trânsito em julgado, caso não seja apresentado recurso em 5 dias, o secretário do tribunal certificará o trânsito em julgado da sentença, o que quer dizer que aquela sentença é definitiva e não cabe mais recurso de apelação. Trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso de apelação naquela sentença. Não pode mais subir para o presbitério modificar. Ok? 5 dias, viu, prazo? Para quem não concordar, recorrer. Execução. Vamos executar a pena. As penas serão executadas pelo Concílio de acordo com os artigos 14 e 15. A aplicação da pena a ministros e oficiais e a membros da igreja será anotada na secretaria do concílio respectivo. Falei naquela hora, Janaildo. Quando tem a pena, você vai anotar, registrar em ata que foi aplicada a pena ao membro. Não é o processo, é só o registro que foi aplicada a pena de afastamento ao irmão fulano e tal. Na ata do conselho, aquela ata, a reunião ordinária na deposição, né, de oficiais será também comunicada aos conselhos superiores e às respectivas secretarias executivas. E aqui o grande objetivo do processo, que é restauração. Todo faltoso terá direito à restauração mediante prova de arrependimento e nos seguintes termos. No caso de lhe ter sido aplicada penalidade com prazo determinado, olha aí, Jorge, cadê Jorge? Saiu? O concílio, ao termo deste quê? Prazo que foi estabelecido, chamará o disciplinado e apreciará as provas do arrependimento. Vamos dizer que ele foi afastado por 6 meses. Quando terminar os 6 meses, chama vou disciplinar você. Ah, mamãe está ali. Mamãe está ali, vá. Mamãe vai com você. Se foi disciplinado por 6 meses, um exemplo, terminou os 6 meses, o tribunal, viu? O tribunal se reúne, quem analisa isso é o tribunal, não é o conselho. O tribunal chama ele para dizer, e aí? Resolveu? Não resolveu? Vamos permanecer? Vai para lá. Vamos permanecer? Ou vamos piorar a pena? Então, o tribunal tem que chamar. Se for por tempo indefinido ou de exclusão, cumpre ao faltoso apresentar ao concílio seus pedidos de restauração. Acho que foi o pastor Flávio que falou. Se ele for disciplinado por tempo indefinido, aí o conselho tem que esperar ele vir e pedir para ser restaurado. Ou, depois de um tempo lá na frente, alguém do conselho chega e diz, olha, está provado que ele não quer. Então, é lá no artigo 9º, a linha B, diz que ele pode ser agravada a pena dele. Ou seja, ele vai ser excluído porque ele se mostrou desobediente e continua fazendo as mesmas coisas. Certo? O presbítero ou diácono deposto só voltará ao cargo se for novamente eleito. E a restauração de ministros, aí não compete a gente, porque isso é questão de presbitério. Ok? Vamos lá, gente. Passa aí, minha filha. Algumas questões finais. Aqui, ó. Tá do artigo 97 ao 102, processo sumaríssimo, que é o processo da igreja, processo rápido, assim, os trâmites, né? Só que a gente não pode fazer isso aqui sem cumprir tudo isso que nós dissemos. Porque isso aqui é uma compilação. Foi perguntado ao Supremo, aqui diz assim, ó. O conselho convidará o membro ou oficial para comparecer à reunião designada. Aí perguntaram, e se convite é o quê? Aí o Supremo diz, é a citação. Entendeu? Só que está com outro nome. Então a gente vai cumprindo esse espaço. Aqui vai dar a ideia de informalidade, de celeridade, de oralidade. Oi? O quê? O sumaríssimo? Não. O sumaríssimo é apenas um dos ritos. É dentro dos autos.
tribunal do mesmo jeito. Não é, porque tem gente que chegou a fazer material dizendo que o processo sumaríssimo era no conselho, não era tribunal eclesiástico. Mas é. O processo sumaríssimo é um dos ritos do tribunal eclesiástico, do processo judicial eclesiástico. Certo? Feito com exclusividade na igreja. E a congregação presbiterial? A congregação presbiterial não é membro de igreja, não é membro do presbitério, fica no limbo. O que acontece? Em 2006, o Supremo deu uma decisão dizendo: o pastor que der os atos pastorais é quem é responsável para aplicar a pena. Ele sozinho. Aí entrou em vigor. Aí depois disseram: não, mas isso aí vai contra o colegiado, né? Uma pessoa sozinha não pode aplicar a pena. Em 2010, disseram assim: agora vamos mudar. Agora vai ser assim: o presbitério vai designar um conselho entre as suas igrejas jurisdicionadas para julgar aquele caso. Aí depois teve um problema. Quando ele faz isso, vai ter juízes que não são parte do presbitério. Porque, por exemplo, aqui a Igreja Central do Currais Novos, nós somos 2 pastores e 4 presbíteros. Mas dos 4 presbíteros, apenas 2 são membros o titular e o suplente, os outros não são. Em 2017, eles resolveram a questão e aprovaram um modelo de estatuto do presbitério, aprovado pela Comissão Executiva de 2017, que diz: quando a falta houver sido cometida por membro de congregação mantida pelo presbitério, o presbitério, designará dentre os seus membros um ministro e 4 presbíteros, para que exerçam a função de tribunal eclesiástico em primeira instância, cabendo recurso da decisão ao plenário do concílio. Certo? O presbitério vai formar uma comissão, um pastor e 4 presbíteros. O armazenamento das atas do tribunal, para terminar, foi feita essa consulta pelo presbitério sul de Goiânia ao Supremo, se tinha que ter um livro de atas, e ele disse: responder ao consulente que a lavratura das atas do tribunal devem ser registradas em livro do concílio, exclusivo para esse fim, determinar que se cumpram os artigos tal do Código de Disciplina. Certo? Então, isso, tem que ter o livro de atas do tribunal. Certo? Ele é privado. O conselho, o que é privativo, é a reunião, que lá se discute. Não as atas. Lá na frente, o historiador vai fazer a história da igreja e procurar o quê? As atas do conselho. As atas do tribunal são privativas. É questão judicial, mexe com a intimidade das pessoas, então tem que ter próprio e exclusivo, tá bom? Meus irmãos, nós terminamos por aqui, que o Senhor seja glorificado no nosso serviço, como também tribunal eclesiástico. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Primeiramente, nós queríamos agradecer a Deus pela oportunidade de reunir aqui. Talvez essa reunião seja histórica. Acho que sim, né, Flávio? Para o presbitério, pela pauta, pelo assunto. Isso significa que outras pautas importantes como essas, que dizem respeito aos aspectos constitucionais, sejam necessárias. Agradecer também a Carlos, presbítero Carlos, que se dispôs a colocar o seu conhecimento aqui na prática, numa prática didática, né, de ensinar, cumpriu o seu tempo, resumiu a Constituição, expressão do Código de Disciplina e expôs muitas coisas e abriu outros leques. Eu acho que de hoje em diante, todos nós que estamos aqui vamos cuidar muito bem de, quando chegarem casos disciplinares no Conselho, a gente ter muita cautela de como proceder. E acredito até que nessas situações, nós vamos, antes de tomar qualquer decisão, recorrer à Comissão Executiva, para que a Comissão Executiva recorra também a assessorias do tipo como o Carlos, que foi agora para nós como uma assessoria. Nós temos aqui um irmão também de Parelhas que é muito entendido. Tem também um outro lá em Parelhas que também é muito entendido, se eu não me engano é o Lúcio, né? Sebastião. Então nós temos uma gama de pessoas que conseguem ter domínio sobre isso. Mas, infelizmente, o que acontece é que as igrejas e os conselhos insistem em tomar decisões do tipo baixar disciplinas sem
passar pela instauração de tribunal eclesiástico. Então, a gente vai ter que pensar, né? Acho que fica um alerta, foi muito bem colocado. Eu acho que o presbitério ganhou muito com essa reunião. Nós queremos agradecer também a nossa irmã Geneide. Cadê Geneide? Está por aí? Está lá em cima. Agradecer a irmã, deixar aqui registrado. Está sendo filmado aqui, vai bater na Globo, na Record, em todos os lugares aí. Fica comprovado aqui que nós estamos muito gratos, porque a Geneide preparou todo o lanche da tarde, a janta, o lanche da tarde, que foi uma janta também, praticamente, né? Agradecer muito a disposição dela. Nosso irmão reverendo Ailton, que foi o anfitrião, a igreja, né? Foi bacana para a gente ver aqui a escola dominical reunido, cumprindo esse horário e tal. Isso é muito importante, a gente ver os campos. O Senhor tem colocado à disposição do presbitério para a administração funcionando, trabalhando. E nós vamos ter a oportunidade de ficar aqui à frente para tirar uma foto com o nosso irmão presbítero Carlos. Oi? Sim, e também o reverendo vai dar um aviso. Mas depois, então, os irmãos venham aqui para frente, né? Queremos agradecer às pessoas que foram da sinoplastia lá, que cuidaram da gravação, de tudo. Todo um equipamento ali muito importante. Está conosco também a esposa do presbítero Carlos, a irmã Patrícia, né? Então, que Deus abençoe a todos. E, em nome do presbitério, muito obrigado mesmo à disposição dos irmãos. Alguns já tiveram que sair, mas eu estou muito grato de saber que os irmãos tiveram essa disponibilidade, especialmente conselhos que vieram completos, né? Muito importante isso. E os que estão iniciando, como Santa Cruz, que vem em peso aqui, obrigado mesmo. Viu? Eu estou agradecido ao pessoal de Parelhas aqui, todo mundo presente, a Igreja Central, o pessoal daqui da região, todos os presbíteros vieram. Bacana isso. Então, que Deus abençoe. Reverendo, muito obrigado. Pode falar. Nossa gratidão, meus irmãos, ao Senhor, né, pela oportunidade, que o Senhor nos dê outras mais, né? Eu estou certo de uma coisa, a gente acha que muitas vezes sabe de muita coisa, mas a gente vê que às vezes não é tão assim, né? Os nossos concílios nos provam isso. E isso nos desafia a procurarmos conhecer mais, aprender mais, ir atrás, enfim.